Olá, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre os exames que são necessários ao diagnóstico da próstata aumentada. Um pouco antes disso, vale a pena salientar dois pontos principais. Existe uma grande variedade ou variabilidade nesses exames pelos guidelines europeu e americano em relação aos exames feitos para esse diagnóstico, assim como o tratamento da hiperplasia prostática benigna ou da próstata aumentada. Essa variabilidade vai interferir diretamente no custo desses exames. Exames de custo mais alto, exames de custo mais baixo e também no detalhamento desse diagnóstico. Dito isso, o que a gente precisa saber? Existem exames nesse diagnóstico da próstata aumentada que são imprescindíveis, exames adicionais e exames complementares. Como é que a gente caracteriza isso? Os exames imprescindíveis são principalmente a consulta clínica com o seu urologista. Nessa consulta clínica, o urologista se utiliza de um questionário de sinais e sintomas prostáticos ou de sintomas prostáticos e através desse questionário, que pode ser preenchido de forma direta pelo paciente, de forma tácita, também pelo urologista, fazendo as perguntas-chave e a partir dali caracterizando a gravidade dos sintomas desse paciente, de forma a permitir transformar sintomas que são dados subjetivos em dados objetivos. Com isso, a gente consegue caracterizar o quão grave é essa hiperplasia prostática benigna ou essa próstata aumentada nos sintomas e na qualidade de vida desse paciente. Um outro exame que faz parte dessa avaliação é o toque prostático, onde o urologista consegue ali ter uma inferência do volume da próstata, o quão grande ela é, e também se há algum risco, nódulos ou associações, por exemplo, com câncer de próstata. Dois exames de sangue também são realizados a mais. Um é o PSA, que é uma proteína que a próstata produz, que a gente consegue diagnosticar no sangue e também vai dizer para o urologista a respeito de um risco maior ou menor de um câncer de próstata ou só da hiperplasia prostática benigna, assim como exames de ureia e creatinina, que são marcadores da função renal, para saber se essa próstata aumentada está causando dificuldade na função renal também. Um outro exame que é muito importante é o exame de urina simples. Nesse exame de urina simples, a gente consegue também definir se há, por exemplo, uma suspeita de infecção urinária como causa dos sintomas que às vezes se confundem. Entre os exames que a gente diz e chamamos de exames adicionais, a gente coloca, entre os exames que a gente diz e coloca como complementares, se tem grande valor nesses exames, são exames não invasivos, principalmente a ultrassonografia, que pode ser das vias urinárias, mas notadamente da região pélvica, onde vai fazer uma avaliação da próstata, permitindo ao urologista ter uma ideia boa do volume da próstata como um todo, mas também outros detalhes. Saber se essa próstata ela também está crescendo para dentro da bexiga como forma de fator anatômico ali que obstrui o esvaziamento da bexiga. Saber se o homem, ao urinar, se ele realmente esvazia a bexiga totalmente ou não, né? O homem normalmente nesse exame ele faz o exame com a bexiga cheia. O radiologista ou urologista depois passa o aparelho de ultrassom para verificar se ficou algum resíduo de urina na bexiga. Um outro dado desse exame também é o grau de espessura ou espessamento desse músculo, visto que ele está fazendo muita força para vencer a resistência que a próstata coloca, especialmente quando ela se torna cada vez maior. Um outro exame colocado nessa categoria de exames complementares e de grande valor é a urofluxometria, especialmente quando a gente está pensando em fazer um tratamento ou iniciar um tratamento para esse paciente, seja ele um tratamento clínico, medicamentoso ou mesmo um tratamento cirúrgico. A urofluxometria o que é? É um exame onde o homem ele urina num recipiente plástico, como se fosse uma pequena privada, e ali a gente consegue ter uma noção também de forma objetiva de como é seu fluxo urinário. Isso permite ao urologista também inferir em como é a qualidade desse músculo detrusor e quão importante é a obstrução que a próstata está causando ao esvaziamento da bexiga. Entre os exames que a gente coloca como exames adicionais, mas não menos importantes, se destaca principalmente os estudos fluxo-pressão, que no dia a dia a gente chama de estudos urodinâmicos. Esses estudos são exames um pouco mais invasivos, mas que permitem, de forma bastante objetiva, a determinação da função da bexiga nesse processo obstrutivo que a próstata causa, além de permitir ao urologista diagnosticar outras doenças neurológicas e fazer diagnóstico diferencial dos sintomas que o paciente tem. Às vezes o paciente tem uma dificuldade de esvaziar a bexiga que não necessariamente está associada com o aumento da próstata, mas pode estar associada com uma doença neurológica, como um Parkinson, um acidente vascular cerebral, por exemplo. E um outro exame, para fechar toda essa avaliação,
que é a ressonância nuclear magnética da próstata. É um exame que é usado hoje com certa frequência para determinar de forma mais apurada a anatomia, né, da próstata e permitir também ao urologista, de certa forma, excluir ou descartar um risco maior ou menor do câncer de próstata e programar a sua cirurgia de forma melhor e detalhada.